Você aí, acredita que existe uma armadilha que impeça a maior parte das pessoas a enriquecerem? Você está certo. Fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Fala pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Igor Matheus, sou estudante de economia e sou um jovem apaixonado pelo mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco aí sobre um tema um pouco delicado. É um tema aí, de certa forma, causa discussões e controvérsia quando a gente fala sobre enriquecimento. Então, o que dificulta, o que faz com que algumas pessoas enriquecem e que fazem com que outras pessoas não consigam atingir tais feitos. Esse conceito aí, eu acho que é um conceito que deveria ser mais debatido, deveria ser mais discutido e que não deveria ser jogado tanto aí contexto político e ideológico. Mas um fato que é marcante e que é impressionante que a gente vê aí é que normalmente as pessoas pobres tendem a permanecerem pobres e que as pessoas ricas tendem a permanecerem ricas se as coisas e se as regras dos jogos e se as atitudes delas forem mantidas de certo padrão e de certo nível, né? Então a gente vê aí que existem sim pessoas pobres que ficam ricas, mas aí essas pessoas são uma exceção e são pessoas que jogam o jogo de outra forma, de outra maneira. E é isso que eu vim falar. Eu vim falar um pouco sobre a maneira que faz com que as pessoas pobres permaneçam aí pobres. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não acredito que a economia é um jogo de soma zero, porque muita gente acredita que porque alguém é rico, outra pessoa tem que ser pobre necessariamente. E não é isso. Economia nunca foi isso e economia nunca vai ser isso. As pessoas que pregam isso estão pregando a desinformação, porque o mundo nunca foi tão rico quanto ele é hoje. Então, hoje a gente tem aí a riqueza acessível. Então, se você hoje está me assistindo por esse computador, por esse celular, por esse smartphone, saiba que você é mais rico do que a maior parte dos reis e dos grandes ricos antigamente, porque esses caras não tinham energia elétrica, eles não tinham água encanada, eles não tinham nenhuma das facilidades e nenhuma das riquezas que hoje uma população pobre ou uma população de classe média tem acesso no Brasil e no mundo. Então existe sim pobreza, muita pobreza no mundo, mas nunca tanta riqueza em tanta escala quanto a gente tem hoje. Então antigamente, na Idade Média, a gente diferenciava alguém rico de alguém pobre se as pessoas estavam usando sapato. Hoje em dia a gente não consegue diferenciar por isso. A gente consegue diferenciar por marca, de certa forma. Então se a pessoa está usando um sapato de grife ou se a pessoa está usando um sapato que a gente já vê ali que é um sapato de classe mais baixa. Mas hoje a gente tem todas as classes possuindo aí bens e serviços e possuindo itens equiparáveis, né? Então o rico milionário vai ter aí uma Lamborghini, vai ter aí uma BMW, mas a gente vai ter ali o pobre tendo um Corsinha, tendo um Celtinha, tendo ali um Ninho, tendo uma Brasília, tanto faz, mas os dois veículos servem para a mesma coisa, locomoção. Então a gente vai ter aí distinguir um ou outro pelo equipamento ou pelo bem que ele tem, mas não vai conseguir mais distinguir se ele tem ou não tem. Normalmente aí, normalmente a gente vai falando de classe média, a gente vai ter aí todas as pessoas tendo acesso a todos os bens e serviços de certa forma, só mudando essas qualidades de cada bem e serviço, se essa qualidade é um bem exclusivo, é um bem de grife ou não. Então todo mundo já tem acesso, o acesso está muito mais democrático, está muito mais amplo e está muito mais fácil hoje do que era antigamente. Então economia não é um jogo de soma zero. O Bill Gates hoje ele é muito rico, ele é bilionário, mas ele enriqueceu toda uma sociedade, toda uma geração com as suas inovações, com a sua empresa que é a Microsoft. Então de certa forma, se hoje a gente não tivesse o Windows, se o Bill Gates não fosse bilionário, não fosse tão rico, a gente teria uma sociedade mais pobre e de certa forma menos empregos, menos renda, menos acesso a produtos e serviços que a gente tem hoje. Então não acredite nisso. A troca só acontece, trocas voluntárias, quando as duas partes acreditam que essa troca é boa e benéfica para ambas as partes. Então se eu te dou 50 reais pela sua camiseta, eu acredito que agora com essa camiseta eu tô mais rico do que sem essa camiseta. Então você acredita que com meus 50 reais você vai estar mais rico do que com a camiseta, e aí a gente faz essa troca voluntária e a gente fica os dois mais ricos nessa troca. A gente acreditava antigamente que quem vendia era o cara que ficava rico, mas não necessariamente só isso. Toda a troca voluntária enriquece ambas as partes nessa troca, porque caso não enriquecesse ou caso a troca não aconteceria, não seria vantagem se eu te oferecesse só 2 reais pela sua camiseta e você achasse que ela vale muito mais do que isso, então você não trocaria comigo. Então dessa forma ambas as partes enriqueceram. Então pessoal, entenda de uma vez por todas que uma armadilha foi criada para a gente. Uma armadilha que, de certa forma, as pessoas que não se planejam, que não se estudam, que não buscam aí aprender a se planejar financeiramente, caem. Essa armadilha aí, ela é formada por 3 coisas. Ela é formada por uma preferência temporal de curto prazo, ela é formada também efeito da inflação
e ela também é formada pela acumulação de passivos. Esses 3 pontos são os pontos que prendem e que aprisionam a maior parte das pessoas na pobreza ou na classe média, ou que não conseguem evoluir e enriquecer e ter ali aquela vida que a gente acredita que seria uma vida boa e saudável quando a gente chega em um patamar da vida e decide, de certa forma, trabalhar com o que a gente gosta ou trabalhar só com o que a gente quer. Então a gente tem ali a opção de escolher do que a gente quer trabalhar, como a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, o que a gente fazeria até de graça, porque renda e recursos não seria ali mais um problema para a sua subsistência. Então você não precisaria mais trabalhar para pagar suas contas, ou trabalhar para comer, para se alimentar, para comprar moradia, aluguel, essas coisas. Então você estaria ali, de certa forma, vivendo de renda. Então o seu patrimônio, o seu capital te ajudaria ali, uma renda passiva por mês, para você conseguir fazer os seus sonhos e para conseguir aí desfrutar a sua vida como você bem entendesse. Então, esses 3 pontos que aprisionam a maior parte da população nessa armadilha. E essa armadilha, ela é formada, de certa forma, pelo sistema, e que, de certa forma, a maior parte das pessoas não entendem nada sobre isso, porque elas não entendem o básico sobre economia, elas não entendem o básico sobre finanças, elas estudam a vida toda para arrumar um bom emprego, para ganhar dinheiro, mas elas não se dedicam a aprender a como o dinheiro funciona e como colocar o dinheiro para trabalhar para elas. Então, de certa forma, elas não dependem, não despendem parte do seu tempo para aprender a administrar e alocar melhor esse dinheiro. Então ela trabalha 8 horas por dia, 6, 7 dias por semana para ganhar dinheiro, e não consegue colocar aí 1 hora por semana para aprender a administrar esse dinheiro, administrar esse capital. Então, normalmente as pessoas vão ser aprisionadas nessa prisão mesmo. E aí essa prisão, ela é composta por esses 3 fatores que eu falei, e eu vou te explicar cada um deles agora. A preferência temporal de curto prazo, pessoal, é que as pessoas sempre tentam adiantar sonhos. Então elas querem viver o presente. Então a gente tem aquela dita frase que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então quando você fala eu não sei se vou estar vivo amanhã, então só se vive hoje, só se vive uma vez, você está trazendo aqui os seus planos para o curto prazo. Estão trazendo aqui todos os seus desejos de curto prazo. Um convite aí ao imediatismo. Então adiantar sonhos e adiantar metas. Então, de certa forma, eu quero ter um carro, mas eu quero ter um carro agora. Eu não quero ter um carro daqui a 2 anos. Então, para mim ter um carro agora, eu vou ter que despender mais tempo no futuro. Então eu vou ter que vender meu tempo do futuro, pagando juros e pagando aí um valor muito maior do que eu pagaria no meu carro daqui a 2 anos. Eu vou ter que pagar daqui a 5 para ter o meu carro hoje, no presente. Então eu antecipo os meus sonhos, então eu tenho uma preferência temporal de curto prazo, e excessivamente só de curto prazo, nada de longo prazo, nada pensando a longo prazo, nada pensando no futuro, é sempre pensando no presente. Eu não vou começar a investir com 50 reais, porque, pô, 50 reais é muito pouco, lá na frente com 50 reais não vai ter rendido quase nada, então é melhor eu gastar meus 50 reais hoje, meus 100 reais hoje, do que investir esses meus 50 reais, meus 100 reais. Mas elas esquecem que quando elas fazem isso, elas estão aí, de certa forma, privilegiando somente o curto prazo. E aí ela não privilegia nem um pouquinho o longo prazo, mas privilegia tanto o curto prazo que ela só adquire dívidas, adquire antecipações de sonho. Então ela antecipa o sonho da casa própria, ela antecipa aí o sonho do carro próprio. Então financiamentos e empréstimos que elas vão fazendo e vão antecipando os seus sonhos e vão conseguindo aí, de certa forma, se embolar em dívidas. E aí essa antecipação de sonhos, elas alocada aí também a um efeito que a gente chama de efeito da inflação. E essa preferência temporal de curto prazo, ela também é derivada aí do efeito da inflação. Hoje eu, por exemplo, tenho 21 anos, só que eu nunca vi a época da hiperinflação aqui no Brasil. Então eu já vi inflação aí de 15% ao ano, mas eu nunca vi uma inflação tão alta quando era a inflação nos anos 80, por exemplo, que a gente tinha ali inflação de 4 dígitos, por exemplo. Então era uma inflação muito louca, onde a pessoa que recebia um salário, ela tinha que correr ao supermercado, correr à loja de compras para comprar os itens, para comprar os bens que elas necessitavam, porque amanhã os preços já seriam outros, já seriam muito mais altos. Então o efeito da inflação é um convite também ao imediatismo, é um convite à preferência temporal de curto prazo. E aí, esse efeito da inflação, ele ainda é prejudicial também, porque ele, de certa forma, doutrinou o brasileiro que ele tem que fazer isso. Normalmente aí, a gente tem o costume de fazer compra do mês. Compra do mês é um pensamento, uma memória brasileira, um costume brasileiro devido à época da hiperinflação. Então, quando o caboclo recebia o dinheiro dele, ele ia no mercado comprar as coisas. Então, hoje a gente faz esse costume aí de comprar compra do mês devido a isso, devido à época da hiperinflação brasileira.
Mesmo hoje a gente tendo aí com dados inflacionários relativamente baixos para o nosso track record brasileiro, a gente está aí com esse pensamento enraizado. Mas a inflação, ela corrói o poder de compra do brasileiro todo o ano. Então a gente tem aí a meta do Banco Central falando aí que seu dinheiro, seu real vai se desvalorizar em alguns % anualmente. Então o que isso significa, Igor? Significa que o seu dinheiro vai estar valendo menos no ano que vem. Então se a gente tem uma inflação de 10% ao ano, a gente está falando aqui que ano que vem, para você comprar as mesmas coisas, você vai precisar não mais de 100 reais se você comprava com 100 reais. Você vai precisar de 110. Então você vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então a pessoa que se apega a curto prazo e se apega somente a comprar e antecipar sonhos, então ela está antecipando sonhos que no futuro tendem a valer mais. Claro, tendem a valer mais se dadas as coisas se valorizarem, mas normalmente as pessoas elas compram uma coisa que é o terceiro ponto que aprisionam elas nessa armadilha, né? Que são passivos. E o que são passivos, Igor? Passivos são bens que a gente compra e que para manter esse bem ou utilizá-lo, a gente precisa demandar mais dinheiro. Então quando a gente compra um carro, para a gente utilizar esse veículo, a gente precisa gastar com manutenção, com seguro, com reparo, com gasolina. Então ele tem diversos custos embutidos dentro daquele veículo, dentro daquele item, que façam com que o nosso bem custe pra gente utilizá-lo. Então ele se torna um passivo. Você comprou e adquiriu aquele bem, e aquele bem te gera mais despesas todos os meses. Então uma TV a cabo, por exemplo, ou algo do tipo. Então uma TV a cabo, um imóvel que aí você tem um imóvel, você vai ter custo de manutenção daquele imóvel, vai ter os custos de depreciação. Então você vai ter diversos custos que estão incumbidos naquele bem ou naquele produto que você comprou. Então diversos custos recorrentes, e essa recorrência faz com que a gente fique muito dependente do que? De ter aí um fluxo de renda sendo recebido mensalmente. Então fazendo a gente se prender aí, né, de certa forma, no que o Robert Kiyosaki chamava da corrida dos ratos. Então as pessoas acumulavam esses passivos, e esses passivos sempre trazendo mais despesas para essas pessoas. Então ela já tinha as despesas normais e aí ela comprava um passivo. Esse passivo aumentava as suas despesas e sempre buscando mais. E sempre que essa pessoa ganha mais dinheiro, ela vai lá e compra novo passivo, e essa despesa dela sempre aumenta, e ela nunca vê o seu patrimônio deslanchar ou a sua fortuna crescer, porque ela está sempre comprando passivos. E os passivos normalmente, às vezes, eles possuem uma característica de desvalorização. E o que é essa desvalorização? Essa desvalorização seria ali quando você compra um carro, por exemplo, compra um carro zerado. Então a gente vê ali o preço do carro cair. Então você comprou um carro zero na fábrica, você sai com esse carro da concessionária, você já vê ali que o preço daquele carro cai 20%, porque agora ele não é mais um carro novo, zero, ele é um carro usado. Então ele tende a ser ajustado pela tabela. E aí o preço tabelado desse carro ele tende a cair, e normalmente a gente vai vendo aí que isso vai fazer o quê? Corroer o poder e o patrimônio das pessoas. Então o caboclo ali, ele quis antecipar o sonho do carro próprio, então ele comprou ali financiado aquele carro, então ele não vai pagar o valor do carro, que era, sei lá, 50 mil reais, ele vai pagar agora 100 mil reais por esse carro. Então ele pagou bem mais do que ele precisava pagar, né, para ter aquele bem. Então pagou 2 carros e ficou só com um. Quando ele saiu da concessionária, aquele carro que era 50 mil reais no zero, agora usado é 40. Então ele já perdeu aí mais 10 mil reais aí do valor do veículo. Então ele pagou 100 mil, vai pagar 100 mil no caso, por um bem aí que custa 40. E quando ele for vender, provavelmente vai estar abaixo de 40. E a gente tem ali o efeito da inflação, que nem eu falei pra vocês. Então, com o passar do tempo, 40 mil reais não vai comprar as mesmas coisas que 40 mil reais compra hoje. Vai comprar muito menos coisas. Então, a gente tem aí esse efeito rodando em cadeia, fazendo com que as pessoas sejam presas nessa corrida, e nessa corrida dos ratos, nesse jogo onde elas não conseguem sair. E elas não entendem que esse ciclo vicioso vai aprisionar elas pelos restos das vidas. Então, isso que a gente deveria se atentar. Pensar no curto prazo? Claro, pense no curto prazo, viva a sua vida. Mas também pense no longo prazo. Busque se proteger do efeito da inflação, então adquirindo ativos que tendem a se valorizar com o efeito da inflação. Então um imóvel, por exemplo, seria o caso. Mas caso você visa morar nesse imóvel, o efeito da inflação nele não vai ter aí, de certa forma, um ganho de capital para você, porque você não pensa em vender aquele imóvel, então logo você não tem um ganho de capital com aquele bem, com aquele serviço, com aquele objeto. Então você precisa buscar aí investir o seu capital em ativos que te tragam um ganho de capital. Então seja lá um imóvel alugado, seja lá ações, seja lá títulos de dívida, seja lá qualquer coisa dessas aí que você possa investir o seu dinheiro
para conseguir ganhar da inflação. Então ações de empresas, por exemplo, são um grande exemplo disso, tendo em vista que as empresas vendem produtos e serviços e repassam o valor da inflação dentro dos seus produtos e dos seus serviços, e buscar aí adquirir ativos e não fazer essa acumulação de passivos, que tendem aí a aumentar suas despesas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal pra gente receber aí vídeos sobre finanças e investimentos toda semana, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui! E olha só, recomendação pra você, aprenda aqui a investir em ações, que aí é um conteúdo muito bom pra você começar a investir com pouco dinheiro e começar a adquirir os seus primeiros ativos. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau!